Olá, amigos do Na Área do Esporte, aqui estamos, como sempre, com alegria e disposição para a nossa resenha sobre as coisas do desporto local. E o que está pegando agora é essa pré-temporada com as duas agremiações que representam a cidade de Canção na disputa deste profícuo, deste proveitoso torneio Paraná de Verão, que serve para as equipes maringaenses, para o Maringá Futebol Clube do Jorge Castilho e para o Galo Maringá do Claudemir Sturion, para que eles dimensionem o que é que tem em mãos, visando a temporada de 2024, que começa para valer no dia 17 de janeiro, quando as duas equipes entram em campo, dando a largada do Campeonato Paranaense, curiosamente, num choque entre elas, não é? A equipe do Maringá Futebol Clube enfrenta o Galo Maringá, o Maringá Futebol Clube como mandante, não o Galo Maringá como mandante, né? Enfim, não importa, as duas equipes são da cidade de Canção, numa partida que promete presença de grande público, por conta de que há, naturalmente, um interesse em relação a saber logo de cara o que é que as duas equipes propõem para a temporada, se a temporada será promissora ou não. Aliás, para a gente dimensionar isso, este torneio Paraná de Verão já está valendo. O Galo Maringá estreou na competição na quarta-feira, jogando no Estádio dos Pássaros em Arapongas contra o PSTC, que é de Alvorada do Sul, mas mandou a partida em Arapongas, perdeu, Galo Maringá perdeu por 1-0, tive a oportunidade de ver as imagens do jogo, achei que o Galo Maringá poderia ter vencido a partida, teve um volume maior de jogo, mas enfim, como os próprios treinadores dizem nesta competição, neste evento, o resultado é o de menos. Mas o Claudemir Sturion, e depois falou a respeito, disse que não gostou de algumas coisas. Ainda bem que tem este torneio sem tanta responsabilidade, sem o peso de uma responsabilidade maior, tem a possibilidade de fazer as correções que entenda necessário. O mesmo acontece com o Jorge Castilho. O Galo Maringá perdeu para o PSTC na largada por 1-0. E o Maringá Futebol Clube foi, agora no final de semana, a Cianorte, enfrentar o Cianorte neste que já é um clássico do interior do Paraná. Né? Há uma rivalidade entre as equipes, não é? Rivalidade entre aspas, mas existe sim, até por conta do desempenho das duas agremiações nas últimas competições. E houve empate sem gol, uma partida, vi as imagens do jogo, estivemos lá através da nossa repórter Pamela Maria, que daqui a pouco vai conversar com o Castilho, aqui dentro desse nosso Na Área do Esporte, mas as imagens disponíveis pelo canal de YouTube, de televisão do próprio clube, um jogo meio que sem graça, eu achei, não é? Sem muitas emoções, agora disputado num clima já de jogo oficial, tanto que teve expulsão. O Kaique, por uma jogada que o árbitro considerou ríspida, foi expulso já no primeiro tempo, e depois, no finalzinho, no segundo tempo, o Júlio também. O Maringá Futebol Clube terminou com 9 homens em campo, o jogo meio xoxo, o resultado xoxo, de 0-0, mas serviu para o Jorge Castilho fazer as avaliações. O que a gente pôde observar é que no time inicial, portanto no time que o Castilho considera titular, já há algumas novidades em relação a esses jogadores que foram recém-contratados. Não é? O Diogo já aparecendo por ali, enfim, a formação inicial teve novidades, teve as equipes. Muitos esperavam, este comentarista inclusive, que a base do tricolor maringaense fosse aquela do Campeonato Paranaense, por conta de que alguns jogadores voltaram, Mirandinha voltou, Vilar voltou, vários jogadores, Max Miller voltou, Kaique voltou, Rafinha, esses jogadores que constituíram a base do time no Campeonato Paranaense, quando o Maringá Futebol Clube fez uma boa campanha, chegou à condição de semifinalista. Esse time, em tese, seria, na avaliação de alguns, deste comentarista inclusive, seria a base. Mas não, já tem coisas novas, já tem peças novas sendo colocadas pelo Jorge Castilho e, portanto, a gente percebe que a comissão técnica do Maringá Futebol Clube tem planos diferenciados, tem planos para esses jogadores que foram contratados e, se contratou o jogador, ele veio sim para ser titular. Não é? Veio para jogar, para ser incorporado ao elenco. Mas, enfim, 0-0, daqui a pouquinho a entrevista com o Jorge Castilho, a nossa Pamela Maria esteve lá no estádio Albino Turbay, conversou com ele, vai dar para você dimensionar o que é que o treinador pensa em relação a isso. Em relação à competição, a rodada seguinte será no próximo sábado, às 10 horas da manhã.
O Maringá Futebol Clube recebe o PSTC de Alvorada do Sul no estádio regional Willie Davids, às 10 horas da manhã. No mesmo horário, no Albino Turbay, o Galo Maringá vai enfrentar a equipe do Cianorte. Com esta configuração, o PSTC é o líder, por conta de que tem 3 pontos. Dividem a segunda colocação Maringá Futebol Clube e Cianorte. E está na terceira posição o Galo Maringá. Lembrando que este torneio, as equipes se enfrentam num turno único, as que mais pontos somarem fazem a decisão da competição, não é? As duas outras disputam segundo e terceiro lugares, e este troféu, este campeonato, esta competição amistosa, destina um troféu que tem a denominação de Juninho Palpite, que é a homenagem ao nosso querido Juninho Palpite, que perdemos no último dia 2 de novembro, repórter esportivo, que nos deixou, e a homenagem a ele, o troféu leva o seu nome. Vamos então ouvir Pamela conversando com o Castilho, e depois eu volto para falar um pouco. Boa noite, Jorge Castilho. Até que ponto foi proveitoso o jogo de hoje no sentido de definir uma formação titular? É importante porque é um jogo oficial, e quando você tem um jogo oficial, você consegue colocar a sua força, você consegue colocar tudo aquilo que foi treinado. E os atletas entenderam isso. Tivemos um primeiro tempo, até a expulsão do Kaique, bem regular dentro daquilo que a gente treinou, dentro daquilo que a gente planejou. E depois da expulsão desconfigurou um pouquinho. No segundo tempo a gente já voltou de uma outra formação, mas uma outra formação que a gente não havia treinado, e nós vimos que se precisar a gente pode fazer. Então o torneio de verão é para isso, é para a gente poder ajustar e colocar tudo em prática, aquilo que a gente treina, e às vezes o que a gente não treina também a gente tem de ideia e consegue colocar em prática no jogo. O resultado do jogo nessa fase de preparação pode não ter sido importante, mas de alguma forma ele afeta o emocional do grupo, principalmente baseado nas situações que ocorreram no jogo de hoje? Eu posso dizer que o resultado para nós, independente de ser positivo ou negativo, ele é importante. O positivo para te dar moral, para você continuar trabalhando e entendendo que as coisas estão dando certo, e se vem um revés, um resultado negativo, você consegue ajustar alguns erros para a próxima partida. Então o torneio de verão eles não dá essa possibilidade. Jorge, faz agora para a gente um levantamento, um balanço do jogo de hoje, o que você acha que veio acrescentar, o que de análise você vai tirar? A análise é bem positiva, né? Até a expulsão, como eu havia dito antes, até a expulsão do Kaique, o nosso time fez uma partida perfeita dentro daquilo que a gente quer, dentro daquilo que a gente treinou. Lógico, primeiro amistoso, primeiro jogo, depois de 15 dias de pré-temporada, é pouco ainda para chegar no nível que a gente quer, mas atingiu bastante coisa, tem bastante coisa positiva, até mais positivas do que negativa, e eu estou feliz com a estreia, estou feliz com o que os meninos apresentaram hoje. Obrigado, Jorge, bom trabalho. Então, aí as considerações do Jorge Castilho, o que é que ele está sentindo, não é? Dimensionou o comportamento dos seus jogadores, e dá para perceber que ele está confiante em relação ao que tem para capitanear ao longo da temporada. E o Galo Maringá? O Galo Maringá também participa deste torneio Paraná de Verão, torneio com características amistosas, e o Galo Maringá estreou contra o PSTC, já falamos a respeito disso, perdeu por 1-0, e aí no final de semana fez um jogo treino contra o Grêmio Prudente, em Presidente Prudente. O Grêmio Prudente é uma equipe tradicional do interior de São Paulo que disputa o Campeonato Paulista da Série A3, se preparando para as disputas da A3, e o Galo Maringá se preparando para o Campeonato Paranaense de 2017, e o time do Claudemir Esturion obteve um resultado interessante, se é que a gente pode considerar resultado numa prática como essa, que é o chamado jogo treino, em que há a possibilidade da troca de todos os jogadores, mas isso é interessante para as respectivas comissões técnicas para avaliações. E o Claudemir Esturion voltou a fazer estas avaliações, ele tem um elenco aí com 26, 27 jogadores, testou praticamente todos ao longo da prática e acabou vencendo por 4-2, né? Fala, resultado de amistoso, de jogo treino, não importa. Importa sim para o torcedor que gosta, que soa bem ao ouvido do torcedor, este resultado do meu time venceu, mesmo sendo um jogo treino.
e o time maringaense fez 4-2. Os gols foram anotados pelo Neto Acará, pelo Portuga, que marcou 2 vezes, e também pelo Cauari. Portanto, 4-2 no jogo treino do Galo Maringá, que volta a campo agora pelo torneio de verão, no dia, já dissemos, no próximo sábado, dia 23, às 10 horas, mais uma vez fora de casa, diante do Cianorte, e que tem um outro jogo treino antes de fechar o ano, no dia 30, diante deste mesmo Prudente, e aí encerra as atividades de 2023 e o foco já fica para a estreia no dia 17 contra o Maringá Futebol Clube no derby local. Muitos não gostam da palavra clássico, mas sempre que se enfrentam duas agremiações profissionais da mesma cidade, no caso, passa a ser sim um jogo clássico, se bem que oficialmente as equipes jogaram apenas uma vez, foi no Campeonato Paranaense deste 2023, quando houve empate em 1-1. Isso, a gratidão pela sua atenção ao nosso Na Área do Esporte. A gente continua por aqui captando as informações para trazê-las e nessa nossa resenha aqui no Portal Maringá.